Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Entrevista à Sexta. Retomamos hoje o ciclo de entrevistas de diagnóstico aos municípios da Península de Setúbal. Por aqui já passaram os eleitos de todas as forças políticas com representação nos executivos de Palmela, Setúbal, Moita e Barreiro. Hoje iniciamos a auscultação, palpamos o pulso aos eleitos do Executivo Municipal do Seixal e começamos justamente com Bruno Vasconcelos, vereador do PSD, a quem desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Sr. Vereador, muito obrigado por estar presente. Um ano de mandato, um mandato, aliás, 2 presidentes de Câmara, é uma coisa que não é muito usual. O que é que mudou com a saída de Joaquim Santos e a entrada de Paulo Silva para a presidência da Câmara Municipal do Seixal? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite à rádio e ao setubalense. É a minha primeira vez aqui numa rádio, portanto, agradecer a oportunidade. Bom, diretamente à sua questão, infelizmente não mudou aquilo que nós achávamos que iria mudar. O Partido Social Democrata, ao longo dos anos, tem vindo a alertar para uma falta de democracia que é a ouvir a oposição, e nós achávamos que neste mandato, com a mudança de presidente ao fim de nem de um ano de mandato, que iria mudar alguma coisa. Infelizmente não mudou. Ao fim de um ano de mandato, mas convém esclarecer que que este seria o terceiro mandato de Joaquim Santos. Já estava no terceiro mandato, sim. Já toda a gente sabia que o senhor ex-presidente Joaquim Santos não iria ficar um ano, ou seja, até ao final do mandato. É usual no Partido Comunista, pelo menos ali no Seixal, que é no último ano de mandato, os presidentes não chegam até ao fim, a meio do mandato trocam para dar visibilidade ao novo presidente. Foi o que aconteceu com a Câmara Municipal, é o que aconteceu na Junta de Freguesia da Amora, é o que aconteceu na Junta de Freguesia da União de Freguesias, em que são caras postas cá fora, porque são presidentes, têm muita visibilidade, e depois ainda o mandato não vai a meio e trocam-se as caras para poder conseguir mostrar à população uma nova cara, porque as coisas não são tão visíveis, não é? A oposição não é visível também, os presidentes também não, os eleitos também não, e então eles acabam por, a meio do mandato, mudar para... Mas não mudou nada? Não conseguiu observar mudanças entre Joaquim Santos e Paulo Silva? Não, infelizmente não. Nós, como disse, estávamos muito expectantes com esta mudança, até porque eu já conhecia o Sr. Presidente de outras andanças, tinha a perfeita noção que havia ali, ou pelo menos abertura para isso, mas chegando ao fim e ao cabo continua a estar tudo na mesma e não há mudança, ou seja, os partidos no seu geral fazem propostas, apresentam ideias e o Executivo continua fechado em si mesmo, sem ouvir a oposição, que também fomos eleitos. É uma maioria autista da CDU, é isso que está a dizer? Bom, eu não gosto de falar em autismo, mas claramente... Com todo o respeito por esse tipo de situação, não é? Que pode atingir qualquer um de nós. Certo. Pronto, mas eu não gosto muito de referir essa palavra, mas de certo que fecham-se muito neles e não ouvindo, achando que tem uma maioria, porque não é maioria, é uma maioria relativa, tiveram que se coligar com outro partido, mas existe fases antes da apresentação de orçamentos, que nós apresentamos as ideias e o partido acaba por olhar para elas tudo muito bem e não tem o seu sentido democrático de aceitar ideias e de as colocar em prática. Mas depois, mais tarde, acabam por nas pôr em prática. Existem vários exemplos disso, mas no momento da concretização, num caso assim. Mas quando diz mais tarde, acaba por as porem em prática, mas de que forma? Assumidas como dos outros partidos ou chamando a si essas... Ora bem, é isso mesmo. É isso que está a querer dizer? Acabam por exemplo, nós em 2009 apresentámos... Apropriam-se das propostas da oposição? Exatamente. Nós, por exemplo, em 2009
Fizemos uma proposta no órgão da Assembleia Municipal. 2009, antes das eleições, apresentámos como uma ajuda de propinas para as pessoas do ensino superior poderem frequentar o ensino superior, haver aqui uma comparticipação do município. O município rejeitou, na altura eles tinham a maioria absoluta, rejeitaram, isto em janeiro, e depois em setembro, quando foi a apresentação do programa e quando foram eleições, apresentaram-nas como sendo uma ideia deles. E isto para nós, nós ficamos contentes porque é um bem maior para a comunidade. Sim, mas esse exemplo já tem barbas. Em 2009... É verdade, e no Conselho Municipal da Juventude nós temos... Mas continua essa prática ao dia de hoje? Continua. Por exemplo, esta última que nós apresentámos do direito à oposição, no último ano apresentámos a questão dos guardas noturnos. Existe um problema pelo menos de sensação de insegurança no Conselho, nomeadamente até numa zona de uma freguesia que é Fernão Ferro. Para infraestruturas municipais? Não. Para a população. Espaço público, sim. E foi rejeitado, eles disseram que aquilo não fazia sentido, e agora já abriram o concurso e já há guarda noturno na freguesia de Fernão Ferro, por exemplo. Não é? E apresentam-na como sendo uma medida do Executivo, quando a ideia, eu não digo que a ideia não seja dele, que eles não tenham essa ideia, mas foi uma ideia que era do Partido Social Democrático e que eles não a colocaram em prática, mas era nossa. Falava há pouco de uma coligação. O Executivo é composto por 5 eleitos da CDU, se não estou em erro. Se estiver, peço-lhe o favor de me corrigir. 4 do PS, um independente eleito pelo Chega e pelo senhor vereador, que aqui está connosco, eleito pelo PSD. Antes de passar à questão que focou da coligação, vou-lhe pedir para me dizer se tem sido fácil entre todos a relação no seio do Executivo, tendo em conta que temos aqui pelo menos 3 mais uma força política representadas. Tem sido fácil conviver no seio do Executivo entre todos? Há um bom relacionamento? Bom, há bom relacionamento. Nós temos que ter aqui a noção que as coisas têm que ser separadas, o que é o cunho privado, pessoal, e o cunho político. Obviamente que eu vou-me só cingir a nível político. A nível político não é fácil. Naturalmente não é fácil. O PCP tenta se impor, o Partido Socialista tenta ganhar margem para conseguir ganhar a Câmara Municipal, o Partido Social Democrata tenta ser uma força responsável no Executivo. Como disse no início da entrevista, é o meu primeiro mandato na Câmara Municipal, e nós tentamos ser responsáveis naquilo que estamos a fazer. Ver as propostas, ver o uso, o maior, o benefício que é para a população, e depois chegar ali a um entendimento que... Por outro lado, o que acontece é, nós não temos voz ativa. As coisas, quando chegam à votação nas reuniões de Câmara, já estão definidas pelo PCP e nós apenas votamos se concordamos ou não com aquela ideia. A maior parte das coisas... Faz parte da democracia também. Verdade, mas lá está, para mim faria sentido aceitarem mais propostas da oposição, discutirem propostas da oposição, haver aqui uma ampla democracia, porque isto sim, ouvir o outro lado é sinal de democracia, é sinal de maturidade democrática, e isto para mim é que seria uma mais-valia para a população, que é muitas vezes numa discussão das ideias, na discussão de ideias contrárias, que conseguimos chegar a uma boa medida. Obviamente que ali na Câmara de Seixal, quando as ideias vêm, a maior parte das coisas são aprovadas. Não vejo muita coisa a ser rejeitada, mas há sempre uma grande desconfiança. Muitas vezes as coisas não são claras, não são transparentes. Os textos que nós temos são muitas vezes os documentos com imensas páginas. É-nos vedado aos vereadores da oposição o direito a ter um assessor que nos ajude a ter uma melhor clarificação daquilo que está no papel. A oposição não tem apoio no Seixal? Nenhum.
Nós não temos apoio. E foi sempre assim? Foi, obviamente, aquilo que eu conheço é, se o vereador tiver pelouro, é dado essa ajuda. Ou seja, os vereadores sem pelouros não têm assessor. Não têm assessor. Coisa que não acontece no resto do distrito. No resto do distrito, mesmo vereadores sem pelouro acabam sempre por ter uma ajuda. Sim. Porque tem que haver, é assim que... Ou teria que haver, no meu sentido de democracia, teria que haver, porque seria proveitoso para a discussão política haver aqui um conceito mais técnico até dos dossiês para nos ajudar a implementar e para ter uma ideia clara daquilo que está a ser apresentado. Vamos lá à coligação que há pouco frisava ou que deixava implícito e que eu penso que tem a ver com a passagem do vereador Henrique Freire a independente, com a consequente atribuição de pelouros por parte da CDU a este vereador. O que estava a tentar dizer é que com a passagem de Henrique Freire a independente e a atribuição de pelouros a Henrique Freire, a CDU conseguiu transformar uma maioria relativa numa maioria absoluta? Precisamente. O vereador eleito pelo Chega, ele é independente, tem a sua disponibilidade para o ter feito, mas para um partido que se dizia que vinha abanar o sistema e que vinha derrubar o sistema, era esta a campanha nas autárquicas em 2021, foi muito desta filosofia que foi passada até nos debates e tudo. O que aconteceu foi precisamente o contrário. Nem ao final de um ano o vereador já estava como independente e já estava no Executivo, a votar ao lado do Executivo, que até votou o primeiro orçamento camarário. Foi logo por aí que se previu que ele iria ter o pelouro. Para nós é uma coligação antinatura, para nós Partido Social Democrata é uma coligação antinatura, PCP e Chega coligados e a sustentar o Executivo Municipal. Mas não podemos dizer que seja Chega, porque o vereador Henrique Freire desvinculou-se, para aquilo que julgo saber, do Partido Chega. Portanto, passou independente, foi efetivamente eleito, quando foi eleito em 2021, foi efetivamente pelo Partido Chega. Foi eleito pelos eleitores do Chega. Mas em rigor não podemos falar em coligação PCP-Chega, ou podemos? Para mim será sempre isso. Porquê? Porque foram os eleitores do PCP e os eleitores do Chega que estão a sustentar este Executivo Municipal. Para mim, no momento em que o Presidente Paulo Silva acabou por assumir a presidência, teria que haver uma clarificação, e na altura eu solicitei isso ao Chega, solicitei isso ao PS e o PSD estava disponível para isso, que era, então vamos clarificar. Saiu o Presidente Joaquim Santos, que foi precisamente ele o mais votado para ser o Presidente da Câmara, e agora vamos então clarificar as posições, sabendo que os eleitores do Chega tinham eleito um vereador que estava a sustentar o Executivo, e o Partido Social Democrata e o PS. E víamos ver se as pessoas então aceitavam essa coligação que para nós é antinatura. Mas o que é que está a dizer? Que chegaram a propor a realização de eleições intercalares? Certo. O Partido Socialista estava disponível para isso. Infelizmente o eleito, na altura já independente pelo Chega, não aceitou essa clarificação da população. Nós não temos medo de eleições, não temos medo da democracia, não temos medo de clarificar as pessoas e dizer o que é que estava, e portanto para nós teria havido eleições intercalares para o Executivo Municipal. Logo em 2022? Logo em 2022. Em agosto de 2022 foi quando foi oficializada a saída do ex-presidente Joaquim Santos e foi encontrado o seu substituto. Logo aí para nós teria que ter havido eleições. E como disse, é uma coligação antinatura do Chega com o PCP. Obviamente dirá, como disse, e os ouvintes, mas ele é independente, mas os eleitores do Chega
é que votaram no Henrique para ele lá estar, e portanto ele está lá com os votos do Chega. Queremos pintar a coisa como quisermos pintar, mas a realidade é esta. Ele essa está lá. De resto, uma situação que se verificou também, por exemplo, em Sesimbra e na Moita, curiosamente são executivos de maiorias diferentes, CDU e PS, e curiosamente com também os vereadores eleitos pelo Chega a desvincularem-se todos eles. Parece que foi uma razia, aqueles que foram eleitos desvincularam-se todos eles. Sim, e na Assembleia Municipal do Partido Chega. Na Assembleia Municipal de Seixal a mesma coisa, elegeram 3, agora só há 1. Na Assembleia de Freguesia de Amora, Fernão Ferro, Corroios. A que é que se deve isso, no seu entender, pelo conhecimento que tem no Seixal? A que é que se deve isso? É uma boa questão. Eu creio que as pessoas têm uma ideia de tentar, ou não percebem o funcionamento, muitas vezes, o funcionamento dos seus órgãos, e acabam por ficar iludidos, porque há um programa político. Nós, quando somos eleitos por um programa político, temos que o respeitar. Daí nós, quando nos afirmámos em 2021 como sendo a única alternativa não socialista no Concelho de Seixal, era porque nós sabíamos que não, e estávamos firmes, que não iríamos para o Executivo Municipal, e portanto as pessoas acabam por não ter completamente noção, e depois quando chegam lá são confrontadas muitas vezes com as posições do partido, a dizer não se pode votar esse orçamento porque nós temos um programa completamente diferente, não podes aceitar esse cargo porque nós somos um partido de oposição, e as pessoas não estão disponíveis para isso. Não estão disponíveis para isso, e acabam depois por se desvincular dos partidos. E a lei eleitoral, aqui é um ponto de vista pessoal, a lei eleitoral tem que ser mudada, porque se as pessoas estão-se a candidatar pelo partido, quando o partido retira a confiança política, não é sério as pessoas continuarem lá. Para mim, as pessoas são eleitas pelo partido, no momento em que se é desvinculado pelo partido, não estão lá a fazer, as pessoas quando vão ao boletim de voto, não está lá a cara do Bruno, não está lá a cara do Henrique, nem do Paulo, está lá a cara, o símbolo do partido. E, portanto, o símbolo do partido tem que ser respeitado no momento em que, seja para continuar, seja para se desvincular do órgão. Que balanço faz, de forma resumida, estes pouco mais de 2 anos de mandato? Eu creio que continuamos aqui com oportunidades perdidas. Havia muito para se poder fazer no município do Seixal. Infelizmente, continuamos com uma política de manutenção do poder e não de uma perspectiva de olhar para o futuro e tentar ter o município, dada a sua proximidade até com Lisboa, das acessibilidades e tudo, estamos muito perto, poderíamos ter muito mais do que aquilo que temos atualmente, seja desde a captação de mais empresas a virem para o nosso município, capacitar a questão de mobilidade, a questão da própria habitação. Tudo isto são oportunidades perdidas que acabam por não serem colocadas em prática única e exclusivamente pela manutenção do poder. Consegue eleger os 2 principais pontos negativos deste Executivo, neste mandato? 2 pontos negativos. Os principais. Para nós, a mobilidade. E já lá iremos então. A mobilidade é um caso muito grave. Depois também os milhões que são despendidos para o movimento associativo, para obras no movimento associativo. Habitação. Mas isso é uma coisa boa, o apoio ao movimento associativo ou não? O movimento depende da finalidade com que se faz. E depois, o mecanismo encontrado para o apoio ao movimento associativo, para as suas obras, para o Partido Social Democrata, não é o mais correto. Muito bem. E pontos positivos, não consegue encontrar? Um relógio avariado também acerta 2 vezes ao dia, não é? Portanto, claramente há pontos positivos. A aposta no hidrogénio verde é muito importante. A aposta também nas energias renováveis, nomeadamente nos equipamentos municipais, a aquisição de painéis fotovoltaicos para isso também é mesmo muito importante.
o Partido Social Democrata também o tinha no seu programa, e nós vemos com bons olhos essa aposta nesse âmbito. Depois, também parques, poderia ser muito mais, obviamente, parques de jogos e recreio, parques infantis, espaços verdes para a população poder estar ao ar livre. Mas podia ser muito mais e podíamos aproveitar muito mais. Vamos lá então à habitação, até porque tocou nessa tecla. O problema da habitação, que tem marcado e continua a marcar a agenda política e também a agenda mediática, se assim quisermos dizer. O Seixal, de acordo com a notícia publicada hoje no Semanário Expresso, é o terceiro município do país que já arrecadou mais verba do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, para a habitação, pouco mais de 16 milhões de euros. Fica só atrás de Setúbal e Lisboa que lidera esta vertente de forma destacada. Apontava críticas há pouco à habitação, mas Seixal está entre aqueles que mais trabalho tem aqui feito e já arrecadou mais verba no âmbito dos apoios financeiros para tratar da questão da habitação. O que é que isto lhe diz? Pronto, o que é que me diz? Diz-me que o Partido Social Democrata, desde da década de 2000, que fala na necessidade de realojar a Jamaica, o bairro da Jamaica, a Val de Xixas, também a questão do bairro em Santa Marta, que é um bairro de barracas, e desde a década de 2000 que andamos a dizer à Câmara Municipal que tem que apostar na habitação e na reabilitação desta população. O que é que aconteceu? A Câmara Municipal sempre empurrou com a barriga e nunca quis saber, ou pelo menos nunca olhou para isto como um caso sério de problema social, que depois acaba também por ser um problema social. Com o PRR, com o dinheiro da União Europeia, a famosa bazuca, que eu faço aqui um parênteses, que o PCP, que é a base do Executivo, não é contra a União Europeia, mas só com o dinheiro da União Europeia é que conseguiu fazer este realojamento na Jamaica. É verdade que ainda não recebeu muito dessa verba, é um facto. Está presa, não sei precisar o problema, mas o dinheiro ainda não chegou aos cofres da Câmara Municipal. Houve um avanço do dinheiro da parte do município. São 4 os municípios em Portugal: Lisboa, Setúbal, Seixal e Vila Real de Santo António, se não estou em erro pelo aquilo que vi no Jornal Expresso de hoje, na edição de hoje, que tem assegurada mais de metade do total da verba disponibilizada no âmbito do PRR para a habitação. Seixal no terceiro lugar com pouco mais de 16 milhões de euros. Mas isso não quer dizer que tenham recebido o dinheiro. Ou seja, eles estão elegíveis para receber aquele dinheiro, eles avançaram com o dinheiro, mas o dinheiro ainda não chegou à Câmara. A Câmara avançou com o seu orçamento, com a margem que há no orçamento municipal para fazer esse realojamento. Mas ainda há muito por fazer. A questão de realojar o bairro da Jamaica foi no modelo que o Partido Social Democrata defendeu, ou tem defendido há muito tempo, porque vamos ver, na década de 90, com o PER, fizemos o bairro da Cocena e criámos um gueto, fora até do município, não fizemos a integração das pessoas na sociedade, fizemos nas pontas do concelho. Mas sem nos desviarmos deste ponto, eu perguntava-lhe o que é que lhe diz o facto de Seixal estar tão bem posicionado neste âmbito. É bom, está a fazer o aproveitamento de um dinheiro que veio para fazer para esse mecanismo. Perfeitamente de acordo. Estas votações têm ido à reunião de Câmara e têm sido votado por unanimidade. Às vezes até vêm os pontos que não estão na ordem do dia, mas com a necessidade de aprovar aquela verba. Todos os partidos, por unanimidade, aprovam aquilo, porque estão de acordo com esta opção, e é uma opção que nós temos vindo a defender há muitos anos. A oposição e o Executivo é que têm feito, passa a expressão, ouvidos mocos, e então acaba por
tem outras opções políticas, mas nós concordamos com este realojamento. Aquilo era um espaço muito degradado, era um espaço sem dignidade nenhuma para pessoas viverem e, portanto, a coisa tinha que ser resolvida e tinha que se mandar abaixo rapidamente aquilo. Qual é que é o problema? Nós, na outra ponta do concelho, em Corroios, na freguesia de Corroios, temos o bairro de Barracas de Santa Marta, que, infelizmente, não vejo solução. O PRR também não estica, naturalmente, e não haverá verba provavelmente para aquele bairro e vamos ficar com uma situação que o Executivo Municipal tem que o resolver. Pronto, Santa Marta é o problema. Então, interrompi-o há pouco, vamos tentar aqui recuperar essa linha de pensamento que trazia, até porque já tiveram no Seixal já teve os processos de realojamento para o bairro da Jamaica, Vale Xíxaros, também julgo para famílias do bairro do Rio Judeu, na freguesia da Amora. Quero complementar a análise que fazia há pouco a todo este processo de realojamento. Pronto, relativamente ao processo do realojamento, nós estamos completamente de acordo e achamos que o método de diversificar as pessoas pelo município é o método correto, porque dá uma maior integração das pessoas e fomenta, ou pelo menos não fomenta, a criação de guetos, como foi o caso do bairro da Cocena. Mas depois a habitação não se esgota na parte de realojar pessoas. Nós temos do outro lado um mecanismo de licenças municipais que demoram uma eternidade, e isto não pode ser. Quanto é que é uma eternidade? Nós vemos pessoas, por exemplo, a irem a reuniões de Câmara a solicitar o que é que se passa com a minha licença, seja de habitação, seja de construção, a demorarem um ano e meio. Isto não pode ser. Os mecanismos têm que ser mais ou menos burocráticos para ajudar a construção. O grande não acha problema... que isso é um problema do peso da máquina administrativa que é um pouco transversal de norte a sul de Portugal? É, mas eu olho para o caso da Seixal e os exemplos que vamos tendo existe essa burocracia, existe o peso muito burocrático, muita coisa a surgir, mas... nós temos que encontrar mecanismos, e há mecanismos de facilitação, de encontrar os processos e a coisa, ao final de um prazo, ter que estar aprovado. Eu acho que 60 dias é um prazo razoável para olhar para os processos, ver se cumpre os requisitos e dar o despacho e não estar um ano à espera. Então porquê é que acha que nos municípios onde o PSD é governo isso não é resolvido dentro de um prazo de 60 dias e é também resolvido dentro de um prazo de um ano ou mais? Não tenho conhecimento de nenhuma Câmara Municipal do PSD que demore 2 anos a passar uma licença. Nem um ano. Não tenho conhecimento. Pode-me dar. Tem conhecimento de alguma que tenha um prazo de 60 dias? Que eu também não tenho. De prazo de 60 dias também não tenho. Mas a questão é, nós temos que fazer uma reforma administrativa. E essa reforma administrativa parte por aqui. É desburocratizar muito dos processos que estão implementados e haver aqui uns caminhos mais fáceis para as licenças serem passadas e não ter, como já vi, em reuniões de Câmara, pessoas ajoelhadas a pedirem a licença, porque os construtores, muitos deles pequenos construtores, têm uma obra, mas não podem avançar para outra obra enquanto aquela não está finalizada, e enquanto não houver a licença de habitação, não podem avançar porque não recebem o dinheiro. E depois temos pessoas, também, habitação, a irem lá a pedir a licença de habitação, a chegarem lá e a dizerem: eu estou a viver em casa de familiares, ou estou em uma casa alugada e vou ter que sair no final do mês e não tenho por onde ir. Isto não é forma de fazer. Tem que haver uma aposta, tem que haver uma aposta de construção nova, muito mais construção nova, e isto só conseguimos fazer o quê? Com ajuda aos médios e pequenos construtores para construir habitação. Há muita habitação, até muito virada para estrangeiros, porque estamos a ir, acertamos lá fora mesmo a promover o concelho, tudo muito bem, mas não podemos esquecer o outro lado. Não podemos esquecer nem a parte de realojamento da malta como falámos, não podemos esquecer
esta promoção do Conselho, mas depois há aqui uma classe intermédia que não vê as suas soluções e parte muito por aqui. Construção nova, ajuda, facilitação. Facilitação não é por baixo da mesa, é tudo às claras, transparente, mas tem que haver esta facilitação. Em ajuda, está a falar no processo, na desburocratização do processo. É isso? Exatamente. Apenas e somente. Somente. Falou de início, entre os pontos negativos, na mobilidade. A mobilidade tem sido, de facto, uma das áreas em que tem merecido, aliás, maiores críticas por parte do PSD no Seixal. Sobretudo, face ao tráfego congestionado, ao tráfego rodoviário no concelho. Podemos dizer assim, embora o centro do Seixal seja difícil para se conseguir transitar num curto espaço de tempo. Acha que a Câmara Municipal poderia, per si, solucionar um problema deste tipo nos dias que correm? Nós temos, como disse, um grave problema de mobilidade, seja de saída no nó do Fogoteiro, a ida para Fernão Ferro e a ida para o centro da cidade de Amora. Temos um problema também em Corroios, com a não concretização de uma obra que é urgente e que vem desde 2009 para ser concretizada. Também já tem barbas esta Mas podemos sempre recordar o nome. Alternativa à Nacional 10, que... Só para aqueles que nos ouvem e que têm responsabilidades mais diretas possam ser recordados ao nível da tutela, por exemplo. Certo. Por exemplo, a Câmara de Almada fez a sua parte, concretizou a obra e tudo mais, portanto, que nós chegamos a Corroios e conseguimos ir pela alternativa até quase à ponte sobre o Tejo. Na parte do Seixal ficou por concretizar, fizeram aquele viaduto e depois o viaduto não liga a nada. Nós estamos à espera há anos dessa concretização. Ano após ano, ou seja, de 4 em 4 anos, sempre que há eleições, há a promessa do Partido do Poder que vai concretizar essa obra. Mas essa obra é da responsabilidade do município ou da Infraestruturas de Portugal? Foi uma promessa do município concretizá-la em 2009. E, portanto, para nós, a obra tem que ser concretizada pelo município e nós temos vindo a aprovar documentos em reunião de Câmara em que o processo está a andar, mas é um processo muito devagar. Já aprovámos até para a questão de interesse municipal, para a necessidade e a urgência daquela obra, e nada, não há. Depois temos, na questão mesmo no centro da Amora, a Ponte da Fraternidade. Em 2011 ou 2012, a Ponte da Fraternidade tinha 2 sentidos e o Executivo reduziu os sentidos da ponte para cada lado, o que provoca ali um congestionamento enorme ali entre 2 rotundas, o que depois provoca todo o congestionamento à volta, seja na saída da autoestrada, seja quem está na Cruz de Pau, porque aquilo fica completamente intransitável, não dá. E em hora de ponta, com as escolas ali ao pé, passadeiras ali ao pé, aquilo fica completamente intransitável. Depois do outro lado também do Seixal, o Partido Social Democrata também tem muito tentado promover a ligação ao Barreiro numa ponte rodoviária e não ciclável e pedonal como estava previsto pelo PCP. Para nós tem que ser rodoviária para ligar ali 500 metros, que é também uma forma de ligar toda o arco ribeirinho do Seixal com o Barreiro. Era mesmo muito importante para nós, mas infelizmente não são essas as opções do município. Uma alternativa também à 378, que é a estrada que vai para Fernão Ferro, tem que haver ali uma alternativa, já está estudada essa alternativa, mas isso tem que avançar rapidamente, que há já um acordo entre a Câmara de Sesimbra e a Câmara do Seixal para ligar essa alternativa e descongestionar aquela rua. Portanto, o problema não se esgota apenas na mobilidade interna? Não. Depois na mobilidade entre concelhos, naturalmente, que está afetada. A saúde está a ser bem tratada no concelho. Vem aí, julgo eu, a unidade de saúde familiar para Pai Pires, mas a questão que lhe coloco é: acha que com este novo governo de matriz social-democrata
o Hospital do Seixal vai ser agora finalmente uma realidade? Tocou aqui num ponto muito importante, a área da saúde. Vai haver agora a parte da delegação de competências na área da saúde. Não é só o Centro de Saúde na União de Freguesias, é também o que está previsto no dos Foz da Amora. Fazer um ponto, em 2013 o Partido Social Democrata, estávamos nós no governo, mas o Partido Social Democrata no Seixal apresentou um documento das 3 necessidades do Conselho. Era o Centro de Saúde em Correios, o novo Centro de Saúde de Correios, que já é uma realidade, o Centro de Saúde da Amora, nos Foros da Amora, o da União de Freguesias, eu disse 3, são 4, e o de Fernão Ferro, que também tem que ser dada a caracterização da população que aumentou muito nos últimos anos, está em deficiência e, portanto, tem que ser ampliado ou a criação do novo. A ampliação não dá porque o local não proporciona essa ampliação, mas tem que haver essa ampliação, ou pelo menos a criação do novo espaço. Pergunta-me a questão do hospital. Nós temos que ver, o hospital é um equipamento. Para mais aquilo é um hospital, já não é um hospital como as pessoas acham que é. Aquilo é para consultas de deambulatório, não é um hospital normal, vai ser um equipamento que vai dar suporte ao Garcia de Horta. E assim, uma referência para os concelhos da Almada e do Seixal. É importante que as pessoas percebam a diferença. Aquilo não é... É importante que as pessoas percebam que o hospital será aquilo que os decisores políticos quiserem que ele seja. Que tem vindo ao longo dos anos a perder valências. A qualquer momento pode-se alterar e pode-se transformar num hospital com as valências mais profundas, mais aprofundadas. Seria, mas aí teríamos naturalmente, se calhar, começar novamente no início, que era a aprovação de um projeto, porque a dimensão do hospital, um hospitalzinho, se queremos ter mais valências, teria que ter um espaço maior. Aquilo que facto é que nem hospitalzinho, nem hospital qualquer até ao momento. E aquilo que eu lhe estava a perguntar é, com este governo, da sua cor política, o novo hospital, sendo hospitalzinho ou não, acredita que será mesmo uma realidade, porque o processo arrasta-se há anos e anos. E eu creio que o objetivo principal e urgente será a capacitação dos centros de saúde. O processo do hospital, eu creio que deve continuar e deveria ser concretizado, mas temos que ter outro problema também. Além de ser um hospitalzinho, é a questão da falta de recursos humanos. Há falta de médicos, há falta de enfermeiros. Vamos criar um equipamento para depois não ter capacidade para ter lá médicos e enfermeiros? O custo do hospital, eu tenho dito isto muitas vezes, o custo do hospital não é na sua construção, vai ser na sua manutenção. E com tanta falta de médicos no Garcia de Horta que é público, essa necessidade de médicos e de enfermeiros, vamos estar a criar um equipamento e criar mais problemas. Eu creio que a aposta deveria ser nos cuidados de saúde primários, a capacitação dos centros de saúde com mais equipamentos para haver uma análise precoce da doença, ou pelo menos do problema, e com horários alargados para nós, quando temos um problema à 1 ou 2 da manhã, não temos nada aberto e vamos para os hospitais e vamos muitas vezes encher, não é, as urgências dos hospitais. E portanto, se nós tivermos os centros de saúde devidamente equipados, conseguimos responder às necessidades da população. O problema é que as respostas hospitalares na nossa península estão sobrelotadas. Seria visto sempre com bons olhos mais uma unidade hospitalar. E eu veria com bons olhos mais unidades de cuidados de saúde primários, novamente os centros de saúde. Mas também não têm, como sabemos, exatamente as mesmas funcionalidades, ou todas as mesmas funcionalidades de resposta que apresenta uma unidade hospitalar. São coisas diferentes. Daí a capacitação dos centros de saúde com equipamentos para isso mesmo.
para fazer essa análise, para fazer um raio-x, para fazer uma ecografia, para responder à necessidade urgente das pessoas. Porque o que está muito em causa é a necessidade da urgência que as pessoas depois acabam por não ter, e então entopem as urgências hospitalares. Se houvesse essa capacidade nos centros de saúde, haveria aqui, se calhar, menos afluência aos hospitais, e os hospitais iriam tratar aquilo que é da sua competência. Obviamente, com uma coisa muito grave, teria que ser ir para o hospital, mas já não estaria com tanta afluência, porque o centro de saúde conseguiria dar resposta. Não estamos a inventar nada. Isso não dispensaria também a necessidade de mais recursos humanos, como é necessário para um hospital. Também implicaria. Nós acreditamos que seria muito menos do que o novo equipamento. Mais médicos de família, o Governo, é uma aposta clara, até ao final do ano, as pessoas terem médico de família. É necessária a prevenção da doença. O Serviço Nacional de Saúde é quase o Serviço Nacional de Doença, mas não, tem que ser da saúde, e tem que haver uma prevenção da doença. Falava há pouco numa ponte Barreiro-Seixal. Sacava essa responsabilidade, ou atirava com essa responsabilidade, à falta de melhor expressão, para cima das costas do município. Se bem me recordo, na construção de uma ponte a ligar estes dois concelhos, foi integrada no plano Arco Ribeirinho, anunciado pelo ex-primeiro-ministro António Costa. E voltamos ao mesmo. Aquilo que lhe perguntava em relação ao Hospital do Seixal, pergunto-lhe também agora relativamente a esta ponte, que está integrada num plano para toda esta zona da nossa região, da Península de Setúbal, que foi anunciado pelo anterior governo do Partido Socialista, com o governo de Luís Montenegro e o PSD. Pode vir a ser também ou não uma realidade? Eu espero que sim, mas espero que a obra que está prevista para a ligação essa ponte que está prevista, não é rodoviária, é pedonal e ciclável. Temos quem defenda que é rodoviária. Se defendemos rodoviária, se é isso que está no plano, que eu creio que não é, mas se for... No plano, digamos que no plano, e numa leitura na diagonal, no plano, passo a expressão, não é muito perceptível, não é carne, nem é peixe, é quase como que uma lata de atum, como eu costumo ouvir com muita piada a um amigo. Mas temos quem já nos tenha garantido que não faria sentido que não fosse rodoviária. Naturalmente. Tendo essa componente que é essencial, acredita que este governo vai mesmo dar andamento a estas obras que foram anunciadas pelo anterior executivo? Bom, as obras, muitas vezes o anterior executivo teve 8 anos no poder, não é? E as obras são constantemente anunciadas, há lançamentos de primeiras pedras, estamos fartos disso. Tem que haver concretização, tem que se olhar para a conjuntura e ver se é possível fazê-lo. Eu acho que os dois municípios juntos poderiam concretizar essa obra. E eu acho que deveria ser uma prioridade dos dois municípios fazer essa obra, fazer essa ponte rodoviária. Podia ser ciclável e também pedonal, não digo que não seja, mas o ser rodoviária é uma urgência. Se me diz se eu acho que o governo devia fazer, devia. É importante haver esse ponto de mobilidade para aquela zona do concelho, ou do distrito neste caso, mas eu acho que deveria haver a prioridade dos dois municípios que gerem orçamentos muito grandes. Nós estamos a falar um orçamento do município do Seixal neste ano, sem delegação de competências, de 153 milhões de euros, não é um orçamentozinho, é um orçamento muito grande, com capacidade para fazer essa obra. E, portanto, eu sei que nós temos que olhar, e o Governo, o Estado Central neste caso, poderia fazê-lo, ou deveria fazê-lo, mas também se houver vontade política para o fazer, podem não fazer. E não apenas com uma arma de arremesso para o Estado Central dizer eles não estão a cumprir e não estão a fazer, que eu já prevejo isso, seja do lado do Barreiro, Partido Socialista, seja do lado do Seixal,
Partido Comunista. Depois temos também a questão da localização do novo aeroporto, que vai ter sempre influência não só onde irá ser instalado ou construído, como também nos concelhos limítrofes e vizinhos. Seixal não deixará não passará ao lado dessa realidade. E aqui entramos no domínio de uma comissão de inquérito que analisou, avançou com aquelas que considera que são as melhores propostas de localização. O PSD ainda, não governo, constituiu um grupo para acompanhar e analisar os resultados desse trabalho feito pela comissão independente. Temos em cima da mesa Campo de Tiro de Alcochete, é esta a designação, e Vendas Novas com umas possibilidades mais fortes. Para o PSD do Seixal, Campo de Tiro de Alcochete é uma hipótese, ou Vendas Novas também, são as hipóteses mais que recolhem mais consenso. E eu pergunto isto porque, por exemplo, no seio do PSD há várias correntes de opinião, inclusivamente havia quem defendesse Santarém, que é uma hipótese que ou foi quase que como que destruída pela Comissão Independente. Eu para o Partido Social Democrata do Seixal, pelo menos daquilo que nós temos defendido, é que venha para o distrito de Setúbal, que eu acho que é um acrescento de qualidade e de modernização que poderá haver no distrito de Setúbal. Eu acredito que a questão do aeroporto é uma questão muito técnica, muita coisa, não vai agradar a todos, a sua localização não vai agradar a todos, há sempre prós e há sempre contras. O que eu acho é que deve avançar o mais rapidamente possível, e naturalmente que o aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, como estava a dizer, seria muito bom para o concelho do Seixal, porque iria também ter ali a questão do aeroporto muito próximo, poderia enriquecer naturalmente o concelho. E acredita que poderá ir para aí? Eu acredito que sim. Bruno Vasconcelos, entramos na reta final desta entrevista. Esta digamos que é uma estreia em termos políticos, nomeadamente no executivo camarário do Seixal. Eu não gostaria de deixar passar a oportunidade de lhe perguntar relativamente ao seu futuro político. Onde é que iremos ver Bruno Vasconcelos a partir de setembro de 2025? Onde me encontrar no concelho do Seixal, isso é garantido que me vão encontrar. A pergunta que me faz é se eu serei candidato a Presidente de Câmara. O Partido Social Democrata no Seixal está em eleições, estamos em processo interno de eleições. Isso terá que ser uma escolha da própria estrutura local. Eu encontro-me disponível para continuar, mas obviamente que a decisão terá que ser da Comissão Política de Conselho, Conselhia, da Distrital e da Nacional, se concordam com o meu trabalho. Muito obrigado, Bruno Vasconcelos. Obrigado, eu. Vereador eleito pelo PSD na Câmara Municipal do Seixal. Foi mais uma entrevista à sexta. Iniciámos hoje a análise com representantes de todas as forças políticas no Executivo Municipal do Seixal. Regressaremos na próxima semana. Diagnóstico Municipal. Os mandatos autárquicos entram nos últimos 2 anos e a Popular FM toma o pulso aos municípios da região. A mais de meio da ponte, como estamos? O que pensam as oposições? O que respondem as maiorias? A Popular FM entrevista os vereadores dos partidos representados no Executivo. Diagnóstico Municipal. Para ouvir no programa Entrevista à Sexta, às sextas, ao meio-dia.